Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Abacast Descomplicada. O nosso podcast onde a gente vem falar sobre análise do comportamento, sobre psicologia, sobre autismo, sobre vários transtornos. Eu sou Silas Belfort E eu sou Claudeli Belfort. e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Sobre a Sim. questão do supervisor. Qual é a função do supervisor? E aí, o adolescente que não sabe o que é essa palavra. Tu é chato, tá chato isso daí. A pessoa com hiperfoco, tu vai morrer de dizer isso daí e ele vai continuar falando. Porque ele não Porque ele discrimina. não consegue, ele não aprendeu a fazer essa discriminação, que aquilo ali não está sendo legal no ambiente, né? Aí entra a habilidade social. Cara, mas Claudeli e Silas, vocês como analista do comportamento, como é que vocês fariam para que ele viesse entender? Existe um meio da gente fazer dentro da análise do comportamento que a gente chama de menos para mais, né? O que a gente faz? O que eu fiz, na verdade? Todas as vezes que ele não falava de carro, eu reforçava. E comecei a apostar. Eu percebi que ele não gosta de aposta e perder. E ele começa mesmo assim. Foi bem aí que ele começou a querer se desorganizar mesmo, com muito ódio de mim, porque eu comecei a apostar com ele. 10 segundos sem falar de carro. E ele não conseguia. 10 segundos, gente. Ele não conseguia. E eu comecei a aumentar. Vamos lá, vamos, na verdade, diminuir. Vamos diminuir para 5 segundos. Ele começou a conseguir. Eu comecei o quê? A reforçar. A gente chama que é de mais para menos o quê? Quando o indivíduo que ele tem um hiperfoco, ele começa a falar sobre aquele hiperfoco, eu dou extinção. Eu não reforço, não faço, não coisa. Só que aí eu percebo que quando eu começo a interagir com ele, falo de outras coisas e ele acaba falando de outras coisas, eu reforço. Porque a magnitude do reforço vai lá para cima. Com isso, ele vai entendendo, sem punição, sem sofrimento, sem aquela angústia muito, aquela pressão muito forte, ele acaba entendendo que ele tem umas certas consequências boas quando ele Recebe não atenção. fala. É o que a gente chama também de reforço diferenciado de outros Diferenciado. comportamentos. Aí ele fala só sobre carro, vou ignorar. Falou sobre água, pô, cara, que massa, tu gosta de que tipo de água? Ele quer atenção. Só que ele vai aprender, isso é uma forma de naturalmente a gente fazer com que ele venha generalizar a conversa dele, a interação. E não ficar naquela, pô, cara, tu só fala disso, só ser às vezes, uma intervenção mais incisiva, que às vezes ele está sofrendo isso dentro da interação dele natural com os amigos. Só que, às vezes, ele não tem essa percepção. Então, se a gente fazer o que a gente chama de reforço diferencial de outros comportamentos, qualquer outro comportamento que ele venha falar que não seja referente a carro, é o momento da gente dar ênfase, é o momento da gente dar atenção. Isso é aba. Assim, a gente percebe, tem pessoas, a gente já chegou a esse ponto, né, de receber paciente, né, cliente, na verdade, lá na clínica e pensar assim, cara, o cara sabe de tudo, o que que a gente vai fazer? Surge essa dúvida. Então, assim, hoje a galera ela não quer mais, sabe, estudar a lei. Tu pegar uma criança que ela é nível 1 bem funcional, só que ela tá ali, foi mandada ali fazer a aba, então ela tem sim alguma demanda, né? Então, o que que a galera não quer? Pesquisar, estudar, Estudar. ver, tratar o outro como o outro indivíduo, entendeu? E às vezes ter essa visão, né, que é extremamente crucial. Às vezes a galera fica sob controle do diagnóstico. Mas se eu pego um adolescente de 18 anos, o que esse adolescente precisa, esse jovem, na verdade, precisa saber que ele não sabe para a idade dele? É o que eu tenho que pensar. A gente pegou um que se apaixonou por uma menina, mas ela não se apaixonou por ele. O que ele entendeu que ela estava gostando dele, porque ele dava chocolate, dava flor, ela recebia. Claro, ela não é besta, estava querendo Sim. dar na cabeça dele. Ela estava gostando dele. Só que aí ela percebeu que ele tava indo por esse viés e ela pegou, chamou a mãe dele, explicou a situação, a mãe dele chamou, ela não está interessada em ti. Como assim? Eu dou tudo. Olha o que ele pensava que ela tem interesse. Eu dou tudo para ela, ela recebe. Eu dei a flor, ela não me devolveu.
eu dei chocolate, ela aceitou. Como é que ela não está gostando de mim? Porque ele não percebia esses traquejozinhos sociais, essas sutilezas sociais que a gente percebe quando eu olho para alguém. Se essa pessoa ali, pelo jeito dela, ela dá sinais de que ela está gostando, que eu tenho uma chance de ficar com ela ou não. E ele não percebia isso. E o que aconteceu? Quando ele soube que ela não quis ele entrou num processo, quase que caía num processo de depressão. Chegou até se automutilar. Ele tem autismo. Não sabia a respeito disso. Como é que eu vou fazer aba nesse caso? Então, o que eu fiz com ele? Sentei lá na clínica, sentei no ambiente externo, vou levar ele para uma salinha, fazer alguma coisa? Não, cara, vamos fazer isso aqui mais informal. Senta aqui, cara. Como é que foi essa onda aí, tu lá com a menina lá, que parece que tu estava gostando dela, e ele tinha dificuldade de falar. E eu fui pesquisar. Olha, eu faço, às vezes a gente faz umas perguntas que parece que a gente está invasivo ali para fazer, porque quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente quer saber o que ele sabe e o que ele não sabe. Porque isso é que vai dificultar a interação dele. Eu perguntei, como é que tu sabe que a pequena está afim de ti ou não? Como é que tu percebeu isso, que ela estava afim de ti? Como assim, cara, afim de mim? Isso é ele dizendo. Aí foi passando uma teia, eu chamei ela, vem aqui, fulano de tal. Se tu fosse botar em cima dela, olha a minha linguagem, botar em cima dela. Como assim, cara? Botar, o que deixa botar? Eu falava coisas que adolescentes da idade dele falavam e ele não sabia o que era. E isso na escola ele sofria bullying, que a galera, esse bicho é esquisitão, não sabe de nada. A gente quer, fulano de tal tá afim de ficar contigo. Ficar comigo? Como assim? Fulano de tal quer sarrar contigo. Sarrar? Que diacho é sarrar? Ele não entendia essas linguagens. E ele era tido como esquisitão. E eu pedi aqui, tá bom, em vez de falar botar em cima dela, como é que tu paqueraria essa menina aqui? E aí ele travava, não sabia o que falar, não sabia o que perguntar. E Silas, tu vai ensinar isso se a gente conversar com os pais, eles autorizarem e acharem que isso é interessante, porque ele está com 18 anos, Sim. ele tem sentimentos, ele vai gostar de alguém. Se ele não souber se relacionar, se ele não souber identificar que a menina está afim dele, se ele não souber falar, ele vai ficar em sofrimento. Porque ele vai gostar de alguém e esse amor não vai ser correspondido. Ele vai se achar o esquisitão, vai se achar que ele nunca vai ter uma mulher, vai se achar que ele nunca vai namorar e ele vai descontar isso daí em alguém. E aonde que deságua tudo isso? Na relação dele junto à família. Ficando muito agressivo, ficando respondendo, xingando, querendo quebrar as coisas dentro de casa. Respostas emocionais de situações que ele não sabe como lidar, porque não sabe nem o que acha que ele está sentindo ali e como resolver isso. E existe N casos assim, né? Tem até outro caso lá na clínica, que é de um adolescente, fala com todo mundo, chega, dá bom dia, tem mesmo assim, é bem funcional em relação a aquilo que a gente já trabalha com, que é mais esse reservado em relação de dar um bom dia, uma boa tarde de forma independente, isso tudo a gente também vai intensificando na vida deles. E esse já chega, só que ele tem outra demanda, principalmente o que os pais tragam, que a demanda maior é justamente com eles, né? Ah, ele quer puxar a faca para mim, ele quer me bater, tal, tudinho. Aí, olha só a situação. O menino é excelente na clínica, né? Só que aí vem uma demanda de casa para o supervisor. Um supervisor que não sabe fazer uma análise funcional do comportamento, como é que ele vai agir nesse momento? E ela foi trazendo. Eu preciso saber todos os antecedentes. Mãezinha, que hora começou? Me conta tudo o que aconteceu antes dele começar a exaustão emocional, né? Vamos lá. Ah, foi assim, 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 assim. O que eu fui percebendo? E falei, porque eu falo de maneira mais clara, até mesmo para os pais entenderem. Eu não vou falar tecnicamente com pais. Olha, análise de comportamento, fala isso, isso aqui. Não, mãezinha, ó, o caso é o seguinte. Vamos fazer uma tentativa, que eu sempre costumo dizer assim, análise do comportamento, ela não deixa de ser também experimental. Então, a gente vai experimentando. Aquilo que der certo, a gente vai deixando. Aquilo que não der certo, a gente vai descartando. É na primeira tentativa de toda a intervenção? Não. A gente faz de maneira que vai dar certo. A gente pega as coisas ruins? Não.
as boas. Então, o que que eu disse? Mãezinha, a partir de hoje, o que que você vai fazer? Você vai pedir para fulano que ele tá ligando, tal, tudo, ao invés de você dizer para ele não ligar mais para fulano, largar de ser chato, que fulano trabalha, quer isso, quer Está aquilo, tal, tudinho, incomodando. e não sei o quê, É o todas essas... sermão da montanha, né? De Que é mães, uma né? Que tentativa de é tentar redirecionar aquilo. isso, de acalmar ele, né, daquele nível de ansiedade que ele fica muito grande. Aí a gente vai para uma coisa, como é que a gente está sabendo se aquilo que os pais estão fazendo está funcionando, se o comportamento diminui? Aí a gente pergunta, mãe, essa forma aí que você está agindo, está funcionando? Ele está ficando mais tranquilo, ele está obedecendo, ele está seguindo? Não. Então a forma como você está fazendo não está Isso. dando certo, vamos tentar outra alternativa. Vamos tentar. Fala com o fulano que você também tem amizade para ele começar a cortar, ele não atender, ele começar a passar pelas situações que a gente passa, de Ele às vezes dizer que o ligar, própria pessoa falar, eu não estou podendo falar ó, não estou podendo agora, falar agora, não me liga a tal horário, eu trabalho, não posso atender telefone, tal, tudo. Começar ele falar essas situações ele ter consequência da própria interação dele com o com ambiente, o com a outro, pessoa, com o isso, outro. para não ficar aquela coisa só. Aí eu disse, porque o que que vai ser entendido? Você como chata. Você vai ser a mãe chata, a mãe que controla tudo, a mãe que E ele faz vai isso. entender que a gente tinha essas respostas de que eram os pais que estavam privando ele de Sim, fazer aquilo que ele que quer. Ele ele já tem quer. quantos anos, ele? Ele, eu acho que tem 18, vai fazer, parece que Ó, já é 19 ou um fez homem, já. já é um adulto que quer ter uma certa independência. E que às vezes desse tipo de relação que os pais estão tendo, ele acaba entendendo que os pais estão sendo uma barreira. E quando ele se estressa, que tem resposta emocional por se sentir privado, eu quero fazer um monte de coisa, mas meus pais não me deixam, me privo. Então ele acaba puxando faca e querendo fazer alguma outra coisa. Porque é muito, gente, é muita coisa assim que envolve, porque a gente precisa entender, mãe, até que ponto você está preparada a dar um não para o seu filho? Até que ponto você está preparada de fazer uma intervenção mais precisa? A gente sabe que o custo do não para os pais é maior. Eu tenho filho de 3 anos, então eu não sou a psicóloga dele, eu não faço aba 24 horas com meu filho. Tem momentos que realmente chega aqui, ó, uma exaustão aqui grande. Então, o que que eu preciso? Eu preciso me relocar de novo, me acalmar. Aí eu fico pensando, muitas das vezes a gente já até conversou sobre isso, né, em relação a essas situações, de dizer assim, como é que a mãe de fulano de tal lida com aquele comportamento de fulaninho o dia inteiro? E às vezes tem situações que se a gente não, enquanto pais, não tiver essa expertise de entender que o ambiente ele é um selecionador, um ambiente ensina. Por exemplo, nosso filho ele quer ir para a escola, ele quer levar 2 carrinhos. A gente já leva só um, tu pode perder os 2. Não, papai, leva 2, faz a birrazinha, a gente redireciona. No outro dia ele pega, leva 2 carros. Vai levar 2 carros? Beleza. Não vamos intervir. Qual foi o resultado do último dia que levou a escola 2 carros? Um carro perdeu. Quando ele chegou, papai, quero o carro, cadê o carro? Não sei, só veio com um, só veio com um, e o outro, não sei. É tua responsabilidade. O que foi que a gente falou? Se tu trouxesse 2 carros, existiria a probabilidade de você perder um. Fui atrás do carro, fui procurar? Não. Porque ele, nessa idade, ele precisa entender pelas próprias consequências que aquilo que a gente está dando de instrução, por experiência, pode acontecer. Sim. E ele vai aprender. É isso que a gente procura fazer dentro da nossa intervenção. Como ela disse, a gente faz aba 24 horas com nossos filhos? Não. Essa nossa experiência de, às vezes, falhar na educação, de, às vezes, ceder em alguns momentos, a gente também leva em consideração dentro da nossa intervenção com os pais. Eu não vou exigir dos pais que você tem que ser 100% assertivo, acertar sempre. Isso não existe. Se eu não trouxer essa aprendizagem que a gente tem enquanto profissional Sim. e enquanto pais na educação dos nossos filhos, a gente não vai ter empatia com o pai que eu estou conversando aqui do outro lado. Ele vai dizer, Silas, é fácil tu falar isso. E eu sei que não é. Então, por isso que a gente procura ter essa relação. A nossa própria experiência, ele aprendeu, perdeu o carro. Vou comprar outro? Não, autorresponsabilidade. Ele aprender. Então, às vezes, esses casos que a gente incentiva aos pais, ao invés de tu dar um sermão da montanha e explicar tudo,
Deixa ele interagir, deixa ele testar, deixa ele aprender pelas consequências da própria interação dele. E aí ele vai vir para ti, pai, não deu certo, liguei, fulano disse que não quer me atender, fulano disse que está trabalhando, fulano disse que eu estou sendo chato demais, estou ligando em horário inapropriado. É o pai, é a mãe que está falando isso, tu é chato, está ligando em horário apropriado. Não, é a própria pessoa. Então, ele vai aprendendo pelas consequências. A gente tem um caso de um que a gente tem na clínica, que eu acho que ele tem quase 2 metros. Acho que 1,90 m Eu por fiquei aí. parecendo um ratinho de butica perto dele. Então, uma vez a gente sentando na mesa lá para ele lanchar, ele senta de um lado e quer sair pelo mesmo lado. Isso é um problema, às vezes, para os pais e para ele. O que eu fiz nesse dia? Ele entrou, sentou de um lado, aí eu já fui pelo outro lado, que ele queria sair. Na hora que ele quis sair, não, a gente vai tirar ele para ele sair por aqui. Isso foi um problema. Ficou chateado, que insistiu ele, é grandão, né, gigantão, queria sair porque aquilo ali é um padrão de comportamento que ele faz. E as pessoas sempre têm que estruturar um ambiente para fazer. E eu não deixei nesse dia. Eu fui de encontro a esse tipo de comportamento. Sila, por que tu fez isso? Não era muito mais fácil tu fazer isso? Imagine uma situação que já aconteceu com os pais dele entrar por uma porta, só que a porta está travada, e ele querer sair, a porta do carro, e ele querer sair pelaquela mesma porta, e eles não ter como fazer isso, ele dentro do carro e fazendo um birre, querendo bater, porque se tornou um padrão de comportamento dele. A gente, naturalmente, nós seres humanos, se a gente entrar dentro de um carro e é obrigatório a gente querer sair por aquele mesmo local, se a gente está em um local, é obrigado a gente sentar no local e sair pelo mesmo local, porque pode ter outros empecilhos? Não. Então a gente não vai se adaptando. Com eles é a mesma coisa. Porque quando surgiu essa situação dentro do carro, para ele entrar, ou ter um local ocupado, ele querer ir pelo aquele mesmo padrão dele, e não está de acordo com aquilo que ele quer, ele se desorganiza. Porque ele acaba fazendo aquilo que ele sempre quis sem fazer. contar que ele está em momentos de sofrimento nas saídas, né? Que ele quer fazer 3 vezes os mesmos, 3 vezes andar de costa, 3 vezes ir para frente. São os mesmos rituais. Todo o tempo, todo o tempo. E nossa preocupação é essa, né? De chegar a uma ansiedade mais grave, que pode vir se desencadear através desse processo. E aí eu pergunto, como o Silas falou, será que não era fácil? Então, poxa, trazer um sofrimento, desorganizar uma pessoa que está de boa, lanchando. Aí, poxa, era só sair do lugar. Então, o que que a gente percebe? Só que aí tem a questão padrão comportamental também em casa, que é que o pai traz, todas as vezes, né, ele conversa comigo, ele diz, Cláudia, ele abre, acho que mais de 100 vezes aquela gaveta. Cara, você está em casa. É uma pessoa que é grandão, aquela coisa todinha, mas você tem que estar prestando atenção todo o tempo ali. Vai fazer uma coisa, fulano, cadê fulano? E ele está ali, ó, abrindo gaveta, fechando gaveta, dando porrada em Isso coisa. é estressante para a Muito, família. muito, porque você não tem só aquilo a fazer, você tem o seu dia a dia de estresse, né, para todos os ambientes. Então chega um momento que, poxa, já deu. Cara, para de bater isso aí. Aí vamos supor que ele parou. Atenção. Então ele começa a aprender, que é o que eu falei para o pai. Ó, ele está começando a aprender a dar atenção. Vocês ficam no celular? Fica. Pois é, ele fica sem celular, ele fica sem fazer nada. Então vamos lá. A mente dele está ali, ó, funcionando de 24 horas. Funcionando para quê? Para estar ocioso, né? Momento, ele está com esse momento ocioso, sem fazer nada, então eu vou lá e vou fazer alguma coisa. Eu disse, paizinho, dê demanda. Começa a dar demanda para ele, como a gente faz lá na clínica. Então, o que eu percebi muito? Como ele tem muita dificuldade em resposta de ouvinte, né? Responder como ouvinte, eu percebi que é instalado nele dicas contextuais, que é aquela quando você dá a instrução verbal junto à imitação. Isso é um grande... Senta, fulano, levanta, vem anda. aqui. Então, isso é um problema muito grande na vida do indivíduo. Futuramente, ele vai desenvolver, vai instalar e vai ficar extremamente independente de tudo, de E você às vezes fazer. é um padrão de comportamento por dois, da família que às vezes só fala dando dica, já se torna um comportamento padrão, Sim. e para ele que só age mediante a dica, ele não compreende a frase, ele compreende o gesto. Senta, levanta, vem aqui, passa sabão na cabeça, vai tudo fazendo gesto. Ele aprende mais por estar vendo
aquele comportamento do que por estar seguindo as instruções. E é difícil, porque para desinstalar é um processo mais longo do que para instalar aquele comportamento. Então, é um processo muito, muito além. Então, tudo que eu percebo, como você trata o seu filho, às vezes como ele vê, ele aprende no ambiente que ele vive, como é que ele vai se tornar uma pessoa que tem capacidade de resolver os problemas dele futuro. Outro dia, o meu filho chegou com o carro quebrado e veio chorando, que ele ia jogar fora. Aí eu, pois joga, o lixo está lá fora, quebrou, quebrou. Só tinha desencaixado. Aí eu olhei que só tinha desencaixado, ele disse que ia jogar fora, jogue fora. Então, o que que eu disse? Quando eu disse para ele não dê importância, ele foi lá e tentou consertar e conseguiu o encaixe e veio feliz da vida, dizendo que tinha conseguido arrumar o carro. Aí eu olhei, olha, pai, vem aqui, dá um abraço de mamãe, você conseguiu. O que que eu fiz? Ele resolveu o problema dele. Uma criança de 3 anos. Então, ele ficou muito feliz pela primeira conquista dele de resolver. Quando a gente tenta resolver nós como mãe, por que esse exemplo agora? Porque geralmente nós como mães, pais, a gente tende a fazer pelos nossos filhos. Não É deixar eles muito, é pensarem, muito mais resolver o fácil. problema. É mais fácil eu dar. Meu filho começou a comer com 6 meses, eu vou lá e dou na boquinha dele. Deu 6 meses, deu 7 meses, deu 8, deu 1 ano, estou dando na boca dele sem nem perceber. Por quê? O custo para eu limpar ele é menor. Então, eu dando é mais rápido, porque o meu dia a dia é É muito mais cheio, é corrido. corrida, é aquele estresse, tal, tudo dia. Quando a gente diz que a gente é um supervisor raiz, gente, eu já fui para casa de um paciente que a mãe me ligou, que estava tendo problemas com a avó, que é mãe dela, que cria, era uma botando culpa na outra. Né? O que que eu fiz? Sentei as duas, primeiro ouvi uma, depois ouvi outra, e fui juntar, fazer análise funcional do comportamento de ambas, diante do comportamento da criança, né? Então, assim, a gente faz isso? Faz. É só em clínica? Não. Como a gente diz, a aba a gente faz momento, em qualquer lugar, a gente está fazendo a aba. Tava num velório, exercendo outra função. Por exemplo, uma vez eu estava em um velório, um filho de um cliente meu se desorganizou no shopping e estava muito agressivo lá. Silas, dá um help aqui, pode me ajudar? Tô desde meio-dia, já era 4 horas da tarde. Ele está aqui e não consegue sair. A gente, pelo desenvolvimento da empatia e por saber do caso, me desloquei para lá para ajudar aquele cliente. Isso é ser supervisor raiz. É quando a gente procura se colocar no lugar do outro. Porque não fazia parte da minha função fazer aquilo. Mas ali eu estava ali como um profissional e também como um amigo. Como alguém que vê a necessidade de um pai no desespero, porque eu sei o caso, eu sei que o negócio ali estava pegando, mas a gente se deslocou para lá para dar aquela assistência. Então, pessoal, hoje o nosso podcast foi no objetivo da gente não somente falar da função em si do supervisor, fazer protocolo, fazer anamnese, fazer avaliação, entrada em sala, dar assistência aos ATs, mas também trazer essa dinâmica que a gente está observando no mercado e que as pessoas que estão hoje nos ouvindo, os profissionais que estão nos ouvindo, que querem entrar nesse mercado, não escolham público, estudem, peguem qualquer caso. Quanto mais desafiador o caso, melhor para o desenvolvimento profissional de vocês. Vocês vão se tornarem profissionais melhores. Vocês vão ajudar famílias que às vezes estão pedindo socorro, porque na maioria das vezes, a maioria dos profissionais não querem atender, principalmente os filhos que são autistas nível 3, que são adolescentes, que são adultos, que são jovens. Então, o objetivo é essa questão de Nutella em raiz, é só uma ênfase para a gente dizer o quanto que esse trabalho é importante e o quanto que nós, enquanto profissional, não devemos colocar algumas autorregras no processo de desenvolvimento do nosso trabalho. Devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que podemos fazer, isso independente de público, isso independente de circunstâncias, isso independente das situações que a gente está vivendo. Isso é, de fato, fazer a aba, a análise do comportamento aplicado de uma forma sistemática. E esse é o nosso objetivo aqui.
Justamente. E fazer aquela diferença, né? Não fazer aquilo que os pais muitas das vezes querem ouvir. Ele sabe o filho que ele vai ter em casa. Então, é fazer mesmo a demanda daquele, a É necessidade enquadrar dentro da ciência, que a gente tem isso. do indivíduo. Se você não é um profissional que não está sob controle daquilo que você está fazendo, se você não sabe aquilo que você está fazendo, você vai fazer qualquer coisa, vai fazer aquilo que as outras pessoas te mandam. E a gente tem muitos casos assim. Sim, sim. Pais que querem, Silas, eu não quero que faça isso, eu não quero que faça isso, eu não quero que faça aquilo. E eu vou enquadrar aquilo que ele não quer dentro da análise do comportamento. E eu já disse, já tive casos, ó, se for para trabalhar dessa forma, eu não faço. Também. Porque isso não é ciência. Porque às vezes os pais querem fazer aquilo que às vezes é mais fácil. São todos? Não, alguns. Fazer aquilo que é mais fácil. E às vezes eles pedem até para a gente fazer coisas que na cabeça deles é algo necessário naquele momento. Se você não tiver sob controle da ciência, daquilo que você está fazendo, você, por medo, por vergonha, por não querer contrariar o pai naquela demanda, você vai acabar cedendo. E quem é que vai te culpar pelos maus resultados que vai ter sobre aquela intervenção que tu está fazendo por seguir aquele pai que às vezes está agindo como pai, não entende nada sobre a análise do comportamento e o filho dele não está tendo resultado? Vai ser ele mesmo que vai dizer, ó, meu filho passou uma eternidade com fulano de tal e ele não desenvolveu em nada comportamento. E por hoje é isso, né? Manda aí perguntas para a gente pelo direct, pelo mesmo... pelas qualquer redes sociais a gente está respondendo e vocês possam estar entrando em contato sempre com a gente vai estar respondendo na medida do possível. Esse também dando sugestões de temas de dificuldade, daquilo que vocês possam fazer. Temas que vocês acharem que é interessante para a gente estar fazendo aqui. Independente de criança, mesmo da idade precoce até a fase mesmo adulta, nós vamos estar na tentativa aí de responder e ajudar cada um, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Finalizamos mais um episódio do nosso AbaCast Descomplicado. Espero vocês no nosso próximo podcast. Bye, bye.